Boa noite. É uma alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para adorar ao Senhor, meditar na sua palavra, neste dia tão especial, que é o dia que nós dedicamos a Deus. Um dia na semana, todo dia devemos dedicar ao Senhor, mas nos outros dias, muitas coisas nos roubam os nossos pensamentos, roubam a nossa vida das coisas do Senhor. Felizmente, não dá para estarmos os 7 dias da semana focados nas coisas do Senhor nosso Deus, mas devemos sempre, obviamente, ter um espaço em cada dia para adorá-lo e glorificá-lo no nosso lar, com a nossa família. Mas hoje é um dia especial, onde nos dedicamos a Deus, buscar a palavra, adorá-lo, e acredito que até no descanso da tarde, refletindo, meditando nas coisas que o Senhor tem para nós. E eu pergunto, qual vantagem você encontra em viver para Deus? Já parou para pensar nisso? Talvez alguns pensem, acho que há mais desvantagem. Temos mais cobranças, temos mais responsabilidades, uma vida mais disciplinada e muitas vezes uma vida, às vezes, não sempre, não tem que ser assim, mas às vezes mais séria do que outras pessoas. Não tem que sempre, obviamente, o crente não quer dizer que é uma pessoa que sempre séria, não. Temos que nos alegrar, obviamente, só que até o humor do crente é diferente, né? Algumas coisas, piadas e anedotas que levam algumas pessoas a rir, a nós não, né? Então nós temos outro tipo de riso, outro tipo de entendimento do humor e da alegria. Qual vantagens em servir a Deus? Vamos observar na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que Paulo, falando sobre santificação, falando sobre o Espírito Santo na nossa vida, Paulo começa a mostrar vantagens de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Viver no Espírito traz muitas vantagens. Essa é a nossa ideia de hoje, é a ideia principal da nossa meditação de hoje. Viver no Espírito traz muitas vantagens. Lembrem-se que nós temos observado nesse capítulo 8, capítulo que trata de santificação, que tem o pendor da carne, que é o pendor para o pecado, e tem o pendor do Espírito, que é o pendor para a vida, para obedecer a Deus. Sempre que eu pendo para o pecado, eu estou escolhendo a morte, e sempre terminará em tragédia. Pode parecer bom o pecado, obviamente ele se apresenta bom, agradável, bonito, senão ninguém ia querer ir para o pecado, só que no fim ele traz destruição. E o pior é que o nosso pecado ele é tão assim, profundo e sórdido, nossa natureza de pecado, que nós vamos pecando um pouquinho todo dia e não percebemos que está aumentando. Quem está de fora percebe, às vezes até tenta alertar. Só que tem muitas barreiras sociais e outras barreiras que nos impedem de sermos tão sinceros. Eu me lembro, eu era muito mais novo do que hoje, eu pensava assim, por que as pessoas simplesmente não dizem, irmão, você está com esse erro, esse problema. E o irmão analisava e reconhecia ou não, era tão simples. Eu pensava assim. Eu comecei meu ministério pensando assim. Com o tempo, fui percebendo que as pessoas não gostam disso. Nós não gostamos de ouvir dos nossos erros, porque somos extremamente orgulhosos. Todos nós, crentes em Jesus. E é por isso que existe a Bíblia, que é a palavra de Deus, e ela nos exorta. E aí eu fui cada vez mais aprendendo que é só Deus que mostra o nosso pecado. Os crentes mais maduros, mais humildes, estão abertos a ouvir exortações. Isso é uma bênção, não é verdade? Então, nós temos que chegar nesse ponto, para não pendermos para o pecado e pendermos para o Espírito. Porque, como Paulo nos mostrou, do capítulo 8, do 1 ao 11, e do 12, do 1 ao 11, hoje vamos ver o texto do 12 ao 17, como Paulo nos mostrou do 1 ao 11, escolher o pecado é morte. Então, nós temos que sempre lembrar disso. Está lá na Bíblia, é pecado. Mas eu quero, não consigo resistir. Saiba disso. Você vai morrer, não é só fisicamente.
você está matando algo dentro de você, matando suas emoções, matando sua estabilidade psicológica, você está matando seus relacionamentos, você está matando algo que vai trazer um grande mal a curto, médio e principalmente a longo prazo. E o pecado é viciante. Quando escolhemos o espírito pendor de obedecer a Deus, é vida. E vai acumulando vida em cima de vida, bênção em cima de bênção, até o ponto que você chega e diz: Senhor, eu não tenho do que reclamar. Às vezes quem está de fora diz: mas a pessoa passa por tantos problemas e sofrimentos, por que ela diz que não tem do que reclamar? É porque ela tem buscado o Espírito na vida dela, obedecer a Deus, força no Espírito para andar em conformidade com a palavra de Deus, apesar de ser pecadora. Viver no Espírito traz muitas vantagens na vida do ser humano. Muitas, inumeráveis. E nós temos que ter fé nisso. Grande desafio nosso, crer no que a Bíblia diz. Mas crentes, é isso mesmo. Nós crentes temos que crer. Não é só acreditar que é verdade. Creio que todos nós que cremos em Jesus, acreditamos que esse texto que vai ser lido é a verdade de Deus. Crer é mais do que isso. Crer é realmente viver o texto da Escritura, apesar da situação de vida, apesar das dificuldades. Leiamos então Romanos 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Viver no Espírito traz muitas vantagens. Vamos ver pelo menos 3 grandes vantagens de viver no Espírito, segundo esse texto. Viver no Espírito é pender para o Espírito, escolher o Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos leva a obedecer a Deus. Não conseguimos nos santificar sem o Espírito Santo. Não dá. Obedecer regras não é santificação, como já observamos. Em outros textos, logo capítulo 7, eu posso obedecer muitas regras e não ser crente em Jesus. Eu posso ter um comportamento ético elogiável, bom cidadão, bom pai, bom aluno, bom professor, um bom funcionário, um bom patrão. Eu posso ter um excelente comportamento dentro da sociedade, ilibado mesmo, e não ser crente em Jesus, e não estar me santificando. Comportamento ético, redundantemente falando, necessariamente não é santificação, e por si só não agrada a Deus. O comportamento ético por si só não agrada a Deus. Se você não creu em Jesus, mas tem uma ética exemplar, isso não agrada a Deus. Certo? O que é que agrada a Deus? Coração transformado, quebrantado e contrito, arrependimento de pecado. Isso agrada a Deus. Porque o comportamento não é o que dita quem nós somos. Embora um coração contrito e quebrantado apresenta obras de justiça, obras que agradam a Deus. Sim, embora sejamos pecadores. Mas o contrário não é verdade. Você pode conhecer um ateu que tem um testemunho melhor do que certos crentes. Sim, e daí? Isso não significa que ele está agradando a Deus, porque ele tem um comportamento ético elogiável. Isso só mostra que a imagem de Deus, corrompida pelo pecado, ainda está naquele homem sem Cristo. E que ele, mesmo vivendo no seu ateísmo, longe do Senhor, ele ainda reflete Deus na vida dele, mesmo sem crer em Deus. Tem um tremendo contraste ou contradição, mas é verdade. É assim que acontece. Então, Deus se agrada quando temos um coração contrito e quebrantado, arrependido de pecados,
E esse é o primeiro passo, obviamente, para uma conversão e, posteriormente, para a santificação. Depois de convertidos, tendo o Espírito Santo habitando em nós, de modo sobrenatural que não entendemos, esse Espírito nos capacita. E você pode dizer para você mesmo, ou para mim, pastor, mas eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse problema, essa dificuldade, essa tentação, essa provação, é difícil. Mas você que crê em Jesus tem o Espírito Santo de Deus, ou seja, você tem o poder de Deus na sua vida para ter uma vida que agrada a Deus. Se isso não acontece, é por quê? É porque eu não quis. Eu não quis crer. Eu não acreditei. Eu coloquei a culpa nos outros. Coloquei a culpa na igreja, coloquei a culpa no pastor Jaime, né? Coloquei a culpa, brincadeira, que ele está de férias, eu posso brincar mais, brincando. Coloquei a culpa nos meus pais, né? Eu sou assim porque meus pais não fizeram o que poderiam ter feito. Olha, não adianta colocar a culpa nos pais, já passou, né? Não adianta colocar a culpa em ninguém. Né? Isso não resolve, isso não funciona. Nós temos que olhar para dentro de nós, ver onde caímos, olhar na Escritura, uma avaliação profunda. É difícil, porque nós não temos costume desse tipo de reflexão, e nos avaliar honestamente é difícil. É necessário ler a Bíblia e confiar no Espírito Santo de Deus. Vejamos então a primeira grande vantagem. Viver no Espírito traz muitas vantagens. Primeira grande vantagem: somos devedores a Deus e não ao pecado. Nós nascemos devendo, devendo ao Senhor, sempre devemos. Na verdade, devemos porque nascemos no pecado. Quando cometemos o primeiro pecado, intencional e consciente, somos condenados ao inferno de fogo, que é o juízo de Deus para todo pecador. E então, o Senhor, já estamos devendo, né, uma pena a ser paga no inferno. Que é difícil falar disso, é um negócio muito triste, mas ao mesmo tempo que é triste, é a justiça de Deus. Mas era bom que Adão não tivesse pecado, mas isso não aconteceu, Adão pecou, então não adianta pensar no que aconteceu, mas na vida que temos hoje. E então já nascemos devendo isso, devemos pagar uma pena. Mas se eu criei no Senhor Jesus Cristo, alguém pagou a pena por mim, Jesus na cruz. Foi crucificado para me livrar da condenação do inferno. E agora eu devo a Deus. Somos devedores a Deus pela vida maravilhosa que nos aguarda com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, na eternidade, na ressurreição, no novo céu e na nova terra. E é melhor dever a Deus do que dever aos homens. É o que diz o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O devedor, ele é constrangido a pagar a dívida. Se fôssemos devedores ao pecado, seríamos constrangidos a viver pelo pecado, no pecado. E aqui o pecado, ele é personificado, é como se fosse uma pessoa, mas não caia... Isso é importante para enfatizar o pecado no texto bíblico, mas temos que ter um cuidado. Às vezes a gente coloca, a culpa é do pecado, como se o pecado estivesse fora de mim. Né? Mas o pecado é a minha natureza de pecado, eu que cometo. Então temos que lembrar sempre disso. Dever ao pecado significa viver pelo pecado. Agora eu tenho que pagar ao pecado algo, preço de vida, estar ali escravizado. Não mais, somos devedores de Deus. E dever a Deus é bom. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Olha Romanos capítulo 8, verso 11, revisando um pouco um versículo anterior. Romanos 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quantas promessas maravilhosas aqui. O Espírito que nós habita nos dará vida. Essa vida começa hoje, mas é ressurreição. É ressurreição dos mortos. Esse Espírito vai nos ressuscitar para estarmos com Deus eternamente. Então a morte não deve ser e não é o último momento da nossa vida. Pelo contrário,
é a passagem para um momento muito melhor. Como nós não conhecemos só pela Escritura, e a nossa fé nem sempre é tão fortalecida, acabamos temendo a morte e o que vem depois dela. Mas eu vou dizer aqui uma impressão pessoal. Eu imagino que se não, quando, se Jesus não voltar logo, nós morrermos, estivermos com o Senhor, eu imagino que a gente vai pensar assim: rapaz, se eu soubesse que era tão bom, eu queria ter ido logo. Rapaz, se eu soubesse que estar com o Senhor era tão maravilhoso, eu não ia querer perder tanto tempo naquela terra. Só que é necessário estarmos aqui, e a nossa existência tem uma justificativa: a glória de Deus, a proclamação do Evangelho aos perdidos. É por isso que estamos aqui, para ser luz no meio das trevas. Essa é a nossa razão de existência, é o sentido da nossa vida hoje, glorificar ao Senhor. Ser devedor a Deus é muito melhor, e somos devedores por tudo isso que Deus fez por nós, e pelo que Deus faz. O que é que Deus faz para conosco? Se você pensar na fragilidade humana, essa pandemia nos mostrou o quanto somos frágeis, o quanto somos sensíveis, o quanto nosso organismo está despreparado para tantas mazelas que existem afora, o nosso psicológico, quantas pessoas nesse período de pandemia, de isolamento, sofrem de doenças psicológicas, depressões, doenças emocionais, situações complexas. Por quê? Porque o pecado nos arrasou, o nosso pecado nos fez frágeis, e não adianta querer ser forte, porque não somos, a nossa força é o Senhor. Em nós mesmos, irmãos, não temos condição. Eu posso até aparentar aqui, né? Sou muito forte, mas nós temos que reconhecer que precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso, devemos a Deus tudo, a nossa existência. Devemos a Deus a alegria que temos, devemos a Deus a salvação em Cristo. Somos devedores a Deus e não ao pecado, porque o pecado não nos trouxe nada de bom. Pelo contrário, o pecado só traz a morte. Somos devedores a Deus e, por conta disso, devemos dar algo para Deus. Não para pagar, porque não temos como pagar a Deus. Não temos como quitar a dívida da crucificação de Jesus. Não temos, não dá. Não temos como pagar as bênçãos que Deus nos dá. Deus nos promete ressurreição, vida eterna, vida com Deus. Não temos. Mas nós temos algo que nós podemos oferecer a Deus. Não para pagar essa dívida, mas para agradá-lo. E isso é nada mais, nada menos do que a nossa própria vida. A nossa vida. E o que é a vida? Já pararam para pensar? Senhor Jesus, eu quero entregar ao Senhor a minha vida. O que é a vida? Se não os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus atos, os meus relacionamentos, os meus projetos e sonhos. Isso é a minha vida. Veja se não é. Cogite na sua mente se vida não é isso. Vou entregar a Deus o meu ser. É o mínimo e máximo, dentro da minha condição de pecador redimido, que eu posso fazer para agradar ao Senhor, visto que eu sou devedor de Deus. Nessa perspectiva, de uma maneira muito prática, tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Toda a minha agenda e programação, o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer na terça? Quais são os meus horários? Como será meu estilo de vida? Essa roupa aqui que eu adquiri, ela é decente? Ela agrada a Deus? Eu chegaria diante de Deus com ela minimamente decente? Os meus pensamentos estão agradando ao Senhor? Tudo na minha vida, minhas escolhas, decisões, projetos, agrada ao Senhor, nosso Deus? Eu o devo a Deus. Devo tudo a Deus. Se eu tenho lucidez hoje é porque Deus quis. Saúde, é porque Deus quis. Então, dever a Deus é muito, muito melhor. Veja um exemplo que retrata muito quem nós somos. Jesus falou isso pensando nos fariseus, lá em Mateus 18, verso 24. Exemplo sobre devedor. Mateus 18, 24 diz: e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Veja que o Senhor cobrou a dívida de um servo. O servo não tinha com que pagar. Naquela época era assim, se não tinha com que pagar, pela lei de Moisés, você e sua família serão meus escravos até poderem pagar essa dívida, ou seja, vão pagar com trabalho. Essa era a lógica. No dia que pagar a dívida com trabalho, serão livres. Verso 26 de Mateus 18. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse Senhor é Deus, esse servo somos nós. Mas a parábola termina aqui? Sabemos que não. Tem um conservo, que é o servo abaixo desse servo, que devia muito menos. E esse servo foi cobrado com o servo a dívida. E, obviamente, ele não quis perdoá-la, né? E realmente levou à prisão também aquele conservo. Estes somos nós. Né? Temos a dívida perdoada, mas não perdoamos daqueles que nos devem. E não está falando de dívida financeira, mas está falando de dívidas em que sentido? De relacionamento, de perdão mesmo, de aceitação de um ao outro. Sabemos que vacilamos, erramos no trato, nas conversas, no amor que nós devemos, falar de dívida aqui, todos devemos amor uns aos outros, uma dívida que não conseguiremos pagar, devemos amar uns aos outros, não conseguimos pagar, devemos não no sentido de dever, mas devemos no sentido de dívida mesmo, temos que pagar, temos que amar mais, e não conseguimos, mas vamos tentando, isso não é desculpa, vamos batalhando para amar. O amor é a marca do discípulo. E amar envolve perdoar dívidas, envolve aceitar, conversar, ter paciência. Tem crentes mais maduros na fé, crentes mais novos na fé. Temos que ter paciência uns com os outros. Crentes de idades diferentes, de estilos diferentes. Não pode ser pecado o estilo, né? Mas existe tudo isso e temos que ter essa paciência e esse amor. Como Deus nos perdoa e nos aceita, apesar dos nossos pecados. Veja, às vezes um crente, um filho de Deus, passa a vida para aprender a vencer um pecado. A gente vê isso na Bíblia. Então a gente tem que entender isso também. Deus tem paciência conosco. Tenhamos paciência uns com os outros. É claro que não podemos viver deliberadamente no pecado, que é um erro terrível. Mas é esse tipo de dívida que nós temos para com Deus. Deus perdoa os nossos pecados. E nós temos que também aprender a perdoar os pecados uns dos outros, no sentido das ofensas e dificuldades. Mas o Senhor, esse Senhor desta parábola é Deus que nos perdoou, que nos aceitou quando nos convertemos. E até hoje o Senhor perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, para que tenhamos vida abundante. Uma das questões mais complexas, irmãos, da nossa vida são as culpas. Pessoas carregam culpas a vida toda. Culpas pelo que poderiam ter feito e não fizeram. Culpas por coisas erradas que fizeram. E por não pedirem o perdão ou não reconhecer a culpa que têm. Culpas. A culpa acaba com uma pessoa. Destrói uma pessoa, o sentimento de culpa. Jesus, ao morrer na cruz, carregou todas as nossas culpas. A culpa que o ser humano carrega dos seus erros é tão grave, que mesmo pedindo perdão, mesmo a Bíblia dizendo, você está purificado se você pedir perdão em nome de Jesus, aquela pessoa não acredita, falando de crentes, não acreditam, e continuam se sentindo culpadas. Sentimento pecaminoso que vem do coração, que você não precisa sentir, porque Jesus morreu numa cruz para livrar você da sua culpa. Se você está arrependido, reconheceu o pecado e pediu perdão, agora a oração é outra. A oração é: Senhor, me dá as emoções corretas, para que eu entenda que esta culpa foi perdoada. Me dá as emoções corretas, adequadas e santas, porque nós somos tão complicados, pecadores e complexos, que até para receber o perdão a gente não sabe receber. O perdão de Deus. Não sabemos, às vezes, receber o perdão do Senhor e podemos viver sofrendo. Devemos também isso a Deus. A liberdade, a libertação das culpas.
Porque não temos como viver aqui na terra carregando culpas e peso de erros que cometemos. E aí? Se eu pequei e errei, o que eu devo fazer? Confessar a Deus, pedir perdão, confessar ao meu irmão a quem eu errei, pedir perdão, levantar a cabeça e continuar, peregrinar, proclamando o evangelho do reino para a glória de Deus. Não somos constrangidos a viver segundo a carne, não somos devedores à carne, não somos obrigados a viver no pecado, não somos obrigados a carregar culpa de nada. Isso não é teologia da prosperidade. A verdade é que o Senhor morreu numa cruz para nos livrar dessas culpas. Para quê? Para acertarmos. Não tem outra forma, irmãos, de agradarmos a Deus, senão libertos dos nossos pecados e das culpas desses pecados. Perceba então que sempre o apóstolo mostra que santificação é rejeitar a carne e os pecados e as culpas desses pecados e viver para a glória de Deus em santificação. Uma das estratégias muito sutis do nosso coração para não vivermos em santificação é o filho da culpa. Qual é o filhote da culpa? Vitimização. Vitimização que gera baixa autoestima. Você se sente culpa pelos seus erros, se sente culpa porque não é aquele crente que gostaria de ser, se sente culpado por tantas questões. Em lugar de se arrepender, confessar o pecado, buscar a Deus e a força do Espírito Santo, o poder do Espírito, para permanecer firme, batalhando na fé, pregando o Evangelho, discipulando e adorando a Deus, aí o crente se vitimiza. Eu sou culpado. Senhor, eu não mereço o teu perdão. Senhor, eu não mereço nada desta vida. Senhor, eu não mereço ser feliz. E aí começa. Como se isso fosse santificação. Isso não é santificação. Entende? Isso é aumentar o peso da culpa. É a vitimização. A ideia de que eu me faço vítima de algo que, na verdade, eu sou o culpado. Não sou a vítima. É culpa do meu pecado. E eu tenho que reconhecer o meu pecado. Mesmo crentes em Jesus, nós temos dificuldade de reconhecer o nosso pecado. Nós temos dificuldade de aceitar onde erramos. É fácil ver o pecado do outro. Difícil é eu ver o meu pecado. E esse é o nosso trabalho nos nossos devocionais diários, lendo a palavra e orando. Senhor, onde eu estou pecando? Porque eu sei que o pecado gera morte. E se eu estou pecando hoje e não percebo, que acontece muito, eu vou estar me matando aos poucos, todo dia um pouco. E não vou confessar o pecado porque eu não estou enxergando. E é comum isso acontecer. Pecando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu vou defiando, o cântico espiritual já não é belo, a pregação do pastor está mais enfadonha do que sempre, principalmente quando ele está com o nariz ruim, e as coisas vão piorando. Mas o problema não é o nariz do pastor, que estraga a pregação. O problema é o meu coração. Podia ser um fanho, gago, pregando, lendo a Bíblia aqui, com muita dificuldade, um crente sedento. Ele aproveitaria cada minuto. Entende? Irmãos, nós somos muito abençoados. Nossos irmãos perseguidos, em outros países aí afora, eles não têm muita pregação. Eles mal têm Bíblia. Sofrem perseguição. Nós temos grandes bênçãos e somos devedores a Deus por tudo isso. Veja os contrastes entre uma vida no Espírito e uma vida no pecado. Revisando, Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente. Essa palavra é muito importante. É uma certeza. Não tenha dúvida. Se você mortifica, mortificar é matar. Matar aquilo da sua natureza pecaminosa que te leva a pecar. Você vai viver no Espírito Santo de Deus para a glória de Deus. Certamente vivereis.
Ele não está falando só da vida eterna, está falando da vida aqui, e obviamente que se estende até a eternidade. Mas na vida eterna eu não tenho que mortificar a carne, já está mortificada. Na vida eterna eu não vou ter mais esse conflito. Esse conflito eu tenho hoje. Não se vence o pecado naturalmente. Não se vence o pecado com facilidade. O pecado ele tem que ser morto, todo dia. E é por isso que nós queremos que Jesus volte logo, porque é difícil matar o nosso próprio pecado. É necessário mortificá-lo, matá-lo, matar tudo aquilo que pode vir a gerar esse pecado, ou pensamentos de pecado, ou sentimentos pecaminosos, ou qualquer coisa no meu coração que induza ao pecado. Eu tenho que matar isso dentro de mim, está em mim. É como matar um câncer, como matar um verme que está dentro de mim. E o remédio é muito simples. Palavra de Deus, oração constante e perseverante, crendo que nós temos o Espírito Santo. E é Ele que nos dá condição e força para matar este pecado dentro de nós. Revisando, olha Romanos 6,19. Tudo que Paulo falou, desde o capítulo 6 até o 8, converge nisso. Santificação é pender para o Espírito, e não para a carne. Olha Romanos 6,19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. De um modo muito prático, como é que eu pendo para o Espírito? Vou oferecer meus membros, cabeça, braços, pernas, tronco, todo o meu corpo para a glória de Deus. Na prática, eu trabalho tanto para as coisas aí afora, que são necessárias, eu preciso do sustento, também devo trabalhar para o Senhor. Eu trabalho para Deus no meu trabalho. Quando? Quando eu sou luz e testifico. Quando eu prego o evangelho, distribuo folheto no trabalho. Quando eu não reclamo, mas eu estou procurando ser, na força do Espírito, aquela pessoa que ajuda mais do que reclama. Isso é muito significativo dentro dos nossos trabalhos, né? Aquela pessoa que está sempre pronta para servir, para ajudar, para amparar. Ah, pastor, mas eu que preciso do amparo. Mas no meio dos filhos das trevas, daqueles que não querem saber de Deus, nós temos que ser aqueles que se sacrificam, que ajudam, que amam, que cuidam, para que o Senhor nosso Deus seja bem representado no meio das trevas da sociedade em que vivemos. Nosso corpo, irmãos, na prática, ele tem que ser usado para a glória de Deus. E eu não compreendo porque às vezes usamos o nosso corpo para tantas coisas e não conseguimos usar para as coisas de Deus. Sei de pessoas que maratonam séries. Ótimo. Pois vamos maratonar oração. É o que a gente chama de vigília. Não é? Não tem? Ah, estou de férias, vou maratonar uma série aqui. Tudo bem, não tem problema. Não é pecado se assistir uma série boa ou um filme. Ótimo. E a oração? Está maratonando a oração? Né? Não, pois é, nunca pensei nessa ideia. Pois pense, nós podemos, hoje está difícil por causa da Covid, em breve voltaremos, gostamos de ter vigílias de oração na igreja, e aí vamos marcar vigílias, vamos tirar tempo para orar, e passar, né, um tempo bom, orando com os irmãos. Sim, quarta-feira é muito bom, mas quarta-feira a gente sabe que tem horário, você já vem cansado do trabalho, eu entendo isso. E aí a gente tem um tempo de oração, mas é limitado. Em breve, vigílias. Vamos dedicar o nosso corpo às coisas de Deus. Não podemos ser moles, digamos assim. Não podemos ser frágeis para as coisas do Senhor. Temos que ser aplicados, dedicados, dedicando mente e corpo. Olha Romanos 6:21, revisando. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Aquele tempo aqui é o tempo do pecado, tempo sem Cristo. Que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Mais uma vez ele repete, pecou é morte. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, libertados do pecado, servos de Deus, santificação. Irmãos,
Santificação é felicidade. Em outras palavras, se santificar é ser santo como Deus é santo, é ser separado do pecado, é ter uma vida que agrada a Deus plenamente. Sabemos que aqui nessa terra para nós é impossível, somos pecadores, mas não pecamos deliberadamente, não vivemos no pecado, pecamos porque a natureza é tão forte que a gente não controla, porque se controlasse conseguiríamos não pecar, mas é impossível controlar nossa natureza de pecado. Logo, o fruto é a santificação, e santificação é alegria, felicidade no Senhor. Olhe Romanos 7, verso 18. Tudo isso estamos lendo para mostrar que o versículo 13 de Romanos 8 sintetiza tudo isso que já foi dito. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Descrição de Paulo da sua luta, sua batalha interna, batalha espiritual, não é a batalha contra os demônios, não. Existem os demônios, mas quem batalha contra eles são os anjos, né? Às vezes, alguns crentes são convocados à expulsão de demônios, acontece, mas tem aqueles que têm, né, esse dom, essa habilidade, e Deus usa. No entanto, a batalha espiritual não é essa. A batalha espiritual é nós contra nós mesmos, dentro, como Paulo está descrevendo aqui. O bem que quero, eu não consigo, e o mal que eu não quero é esse que vem me dominar. E Paulo luta contra o seu pecado, como nós lutamos contra os nossos. Romanos 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa lei do pecado, o pecado em nós, que acaba dominando os nossos membros para que não façamos a vontade de Deus. Isso aqui são metáforas. Os membros, obviamente, obedecem à nossa mente, e se refere ao pecado dominar a nossa mente. Por que ler a Bíblia todo dia? Primeiro, porque a Bíblia diz que devemos meditar nela manhã e noite, todo dia. Segundo, porque é ela que nos lembra constantemente quem somos, o mundo em que vivemos, qual é a nossa missão, quem é Deus, como deve ser a nossa postura diante do Senhor, qual é a verdadeira religião, o que Cristo fez na cruz por nós. Tudo isso a Bíblia nos lembra, e nos lembra que o plano de Deus, ele vai além da nossa época, da nossa geração, ele vem antes mesmo da tecnologia ser criada. O plano de Deus, ele é imemorial, pensando no nosso contexto pós-moderno de hoje, e nós devemos confiar que o Senhor, que tem esse plano perfeito, não falha. Nada na sua vida foi por acaso, foi sem querer, nada. Hoje o dia não foi por acaso, nem foi sem querer. Até a rinite que me ataca hoje estava no projeto de Deus, ele tinha um propósito para isso, não sei qual, mas o Senhor tinha, e eu me consolo com isso. O Senhor tem um propósito, e o Senhor será glorificado. E eu sei que, se hoje estou assim, devo estar mais feliz, porque essa é a condição que Deus quer que eu esteja. E é assim que nós vamos viver até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não tenho todas as respostas, nós não temos, mas sabemos que o Senhor está no controle. Tem tudo muito bem planejado e amarrado. E Romanos 8,6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Sabendo disso, você vai pender para o pecado? Acredito que sua resposta será não. Você vai pender para o Espírito? Acredito que sua resposta aí na sua mente é claro, vou. Essa é a nossa batalha diária. Sempre escolha as coisas do Espírito. Sempre escolha o que é de Deus. Rejeite tudo que é pecado. E é nesse ponto que nós temos que ser radicais.
não temos que ser radicais com as pessoas, não temos que ser radicais com certas situações externas. O radicalismo, ele tem que estar na nossa mente para vencer o pecado do nosso coração. Seja radical, corte o pecado na raiz, não deixe ele crescer 1 milímetro. E aí é necessário o que lemos no verso 13: mortificardes os feitos do corpo. Matar é um negócio doloroso. Se o câncer está no dedo, o médico diz, tem que amputar o dedo. Aí você vai sobreviver. É doloroso? É doloroso. O câncer está na mão. Vou perder minha mão? Ou perde a mão, ou morre. É terrível. Eu nem imagino. Eu estou falando algo do que eu não imagino, que eu não sei o que é isso. Mas só sei de uma coisa. É terrível. São duas escolhas terríveis. Uma escolha terrível, mas necessária. Na verdade, não é terrível, é boa, porque é mortificar o pecado. Mas é dolorosa. E é necessário você fazer. Não tem santificação sem mortificar o pecado, sem arrancar da própria carne, sem matar o pecado dentro de si. E isso envolve ser radical, envolve mudar estilo de vida. Ah, não consigo ler a Bíblia, acorde mais cedo. Ah, não consigo orar, acorda de madrugada. Ah, e agora, como eu cuido dos meus filhos, eu não tenho tempo, arranja tempo em casa. Porque quando a gente quer, a gente arranja tempo. Arranja tempo para ler a Bíblia com o seu filho. Arranje tempo para sair com sua esposa, com o marido, conversem sobre Deus. Ah, eu não tenho dinheiro para investir em missões. Tem que ter. Obra missionária é tarefa da igreja. Tem que ter. Igreja investe na obra missionária. Temos que parar com esse discurso. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Temos o Espírito Santo. O discurso não é esse. O discurso é, eu não quero. Esse é o discurso de pecado que está no coração do crente, que não quer uma vida de santificação. Não quer. Não quer. Porque eu sou crente. E eu quero. E você, se quiser, também vai se santificar. Como todo crente que quer se santifica. Então não existe meio termo. Não existe. Não depende de você. Deus lhe dá o poder do Espírito Santo. Eu não entendo. Como não conseguimos? Ligou? Mas temos que compreender que é o Espírito de Deus que nos transforma e nos fortalece. E que não há desculpa. Pequei, se arrepende, pede perdão e continua. E é Deus que nos sustenta, e é Deus que nos empurra. Sofremos, choramos, é difícil, mas não desistimos. O crente persevera. Irmãos, se vivermos assim, quando vier a perseguição, estaremos firmes. Porque a perseguição, se prepare para isso. A perseguição pode vir, ela vem. Hoje temos liberdade, não sei no futuro, quando chegar. Igreja Batista Manancial e outras igrejas estarão firmes, proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo até a volta do Senhor. O mais importante não são os nossos problemas. Entrega a Deus. Foque no que Deus quer, na glória de Deus, e o Senhor vai resolver o resto. Isso é santificação. Observe então, lá em Deuteronômio 30, eu não vou ler todo esse texto, mas só alguns versículos, para você perceber que desde o início da Escritura se fala de santificação, e santificação tem a ver com obedecer a Deus. Essa é a parte objetiva e clara da santificação. Deuteronômio 30, verso 15. Deuteronômio 30, verso 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Dois caminhos. Você tem a vida e o bem. Isso aqui Deus está falando para Israel, através de Moisés. Você tem a vida e o bem.
você tem a morte e tem o mal. 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Ames a Deus. Como? Guardes os mandamentos de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não só os 10 mandamentos, mas tudo que deriva desses 10 mandamentos. Jesus sintetizou os 10 em 2 grandes mandamentos. O amar a Deus com toda a sua força, com o seu ser, com sua alma. E, obviamente, amar o seu próximo também. Então, você tem a vida e o bem, a morte e o mal. O que é a vida e o bem? É obedecer a Deus. E a coisa mais triste é quando um crente escolhe deliberadamente, vou desobedecer. É terrível. Dá vontade de chorar. Várias vezes eu fiquei muito triste, desanimado e quase chorando ao ver um crente que escolheu, eu quero o pecado. Porque o fim nunca será bom. Porque a Bíblia nunca erra. É morte. É o mal na vida daquela pessoa. Aprendamos com a palavra do Senhor. Escolhamos o bem. Escolhamos a santificação, que é obedecer à palavra de Deus. Deuteronômio 30, verso 17. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Você morrerá. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, hoje a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Que é um contexto muito específico da lei de Moisés, a bênção e a maldição, para o povo de Israel. Mas o princípio está no Novo Testamento, é o mesmo princípio. O princípio que foi dado aqui, da lei de Moisés para Israel, é o mesmo princípio que é dado para a igreja. Está lá no Novo Testamento, estamos lendo isso também. Inclina para o pecado é morte, inclinar para o espírito é vida. Escolha a vida, é quase um grito, é quase uma súplica. Por favor, escolha a vida. Escolha o Senhor, obedeça. Não questione, não pense demais. Quer dizer que eu tenho que obedecer cegamente? A Deus, sim. As pessoas você tem que questionar. Mas a Deus, como está na Bíblia, você vai questionar o Criador de todas as coisas, como Ele administra tudo. Não temos competência para isso, irmãos. Não temos inteligência para isso. Não existe. Temos que obedecer à palavra do Senhor. Ela é perfeita, ela é suficiente. Israel perdeu a terra porque não obedeceu. Até hoje está aguardando, já teve um retorno de Israel, em 1948, mas ainda falta o restante da terra, que como Deus prometeu, Deus vai cumprir e vai dar essa terra para Israel. Infelizmente, a nação de Israel hoje ainda está muito longe de Deus, mas Deus vai cumprir, e ela vai voltar mais para perto de Deus. Há muitos judeus convertidos, graças a Deus, mas não é o todo da nação, ou a maior parte. Em breve, o Senhor vai voltar a tratar com essa nação tão especial para Deus, mas nós temos que aprender que se não escolhermos Deus todo dia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não vamos ter a bênção de Deus. E você vai perder o privilégio da graça do Senhor, das coisas boas de Deus, que só sabe e só percebe quem vive com o Senhor. Quem mortifica o pecado, dói às vezes, mas é necessário para viver em santidade com Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Viver no Espírito é mortificar os feitos do corpo. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, quando ele disse lá em Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim, Jesus dizendo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer a si mesmo se negue? Talvez nós não tenhamos a noção do que significa isso. A si mesmo se negue você não faz mais o que você quer. Você quer seguir a Jesus? Isso é Jesus dizendo, você faz o que eu quero. O crente que se santifica, ele não tem escolha. Ele sempre faz o que Deus quer. Mesmo sem vontade, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade. Está na Bíblia, é o que eu vou fazer. Obviamente, devidamente interpretado e contextualizado. É claro, tem coisas no Antigo Testamento que a gente não faz mais hoje, é óbvio, mas o princípio sim. E nós temos que seguir a palavra do Senhor. Seguir, até porque, se você não seguir a palavra de Deus, você vai seguir outra coisa. Nós somos ovelhas. Ou Deus é o nosso pastor, ou a gente vai escolher um outro pastor, que não presta certamente, que não é pastor, é lobo, e vai causar dificuldades terríveis no rebanho. Então, o ser humano sempre segue algo, sempre. Se não segue a Deus, ele está seguindo alguma coisa. E o ateu segue também. Ele segue o materialismo, que é um Deus. Ele segue. Ele segue as filosofias naturalistas, que também são uma divindade. Ídolos no coração. O ser humano, ele nunca fica sem adorar algo. Nunca. Nunca vai ter um momento na vida de um ser humano que ele diz, agora eu não adoro nada. Não existe isso. Ele vai adorar, ele vai procurar algo para adorar. Tem gente que adora o carro. Tem gente que adora o dinheiro. Tem gente que adora a estética. Cada um vai buscar um ídolo para preencher o vazio e não vai encontrar, obviamente. Então, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Não faça o que você quer. Faça o que eu quero, Jesus dizendo. E ele diz no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida... Vendo? Por isso que a bateria acabou. Vendo, Castro? Agora eu posso me afastar do microfone para espirrar melhor. Mas não é Covid, irmãos, não fiquem preocupados. Eu já estou testado, é rinite, e eu nem vou chegar perto dos irmãos. Mas se alguém chegar perto, eu também não vou expulsar. Fica à vontade. E o verso 35 diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por sua causa, a vida por causa de mim, por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ganhou tantas coisas, um nome prestigiado, tantos bens, tantas experiências. Hoje, a turma gosta muito de experiências, né? Então, quer com dinheiro ou sem dinheiro, o que vale são as experiências. Vivemos numa época assim, que vale ter tantas experiências na vida, se você vai perder a alma. Então, mortificar a carne é negar a si mesmo. Carregar a cruz. O que é carregar a cruz? É estar pronto para morrer por Jesus. Se eu estou pronto para morrer por Jesus, eu estou pronto a negar muitas coisas. Ou melhor, estou pronto a negar tudo da minha vida por Jesus. Jesus está em primeiro lugar. Isso aí é muito sério e se aplica de modo muito contundente quando, dá um exemplo aqui, o Anse em breve vai voltar. Ah, mas sábado à tarde, pastor, não dá. Ah, é o dia do meu descanso. E eu vou ter que levar o meu filho para a igreja sábado à tarde e eu moro longe. Eu vou ter que ficar lá esperando. E aí? É uma escolha. Vale a pena? Não, eu acho que ele fica crente fiel sem o ânsia. Pode ser. Mas o que é o melhor? Se eu tenho uma oportunidade do meu filho estudar mais a Bíblia, na verdade, é um exemplo. Eu vou escolher o ânsia, porque ali tem irmãos da igreja empenhados para 2 horas da tarde do sábado ensinar as crianças no evangelho, a decorar versículo, a ser discipulado e a criar até aquela amizade, irmandade ali entre eles, que é muito saudável. Isso é um exemplo pequeno. Eu não estou dizendo que é pecado. Às vezes eu sei que não dá para trazer para o ânsia. Eu entendo. E nem estou aqui para julgar ninguém. Não sou juiz. Mas sei também que às vezes não chegamos por fatores superáveis.
Vamos superá-los. Isso se aplica a tudo na igreja. Culto de oração, escola dominical, domingo à noite, todas as atividades. Se eu posso, se é possível, eu vou lá, porque quanto mais eu puder me alimentar das coisas do Senhor, mais eu estou me preparando para uma vida que glorifica a Deus. Olhe Gálatas 5:24. Paulo e João aqui, primeiro Paulo, depois vamos ver um texto em João, nos ensinam nas epístolas a mortificar o corpo, a matar o corpo. E matar o corpo aqui não é literalmente esfolar a carne ou rasgar a carne física, não. Mortificar o corpo é matar o pecado, é acabar com o pecado que está em nós. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece redundante. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não. O crente diz, eu vivo no Espírito, pastor. Pois pratique. E aí é que entra as obras. As obras mostram o que nós vivemos no Espírito. Viver no Espírito é pender para o Espírito, é obedecer a Deus, é obedecer a palavra de Deus. Então, isso se revela na prática. Então, Paulo diz, se você diz que vive no Espírito, cheio do Espírito, pois ande em conformidade com este Espírito. Os que são de Cristo crucificaram a carne, mataram a carne, as paixões, os desejos, concupiscência, palavra esquisita. Nas versões mais modernas da Bíblia, ela já saiu, no lugar ficou desejo. É uma palavra idêntica a paixões. Paixões e concupiscência com suas paixões e desejo. Duas palavras para enfatizar uma coisa terrível, que é o pecado na nossa vida. Nós temos muitos desejos pecaminosos. Ficam aqui na cabeça. Nós temos que matá-los, crucificá-los. 1 João 2,15, ao que João também nos diz sobre mortificar a carne. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A pessoa, você ama mais algo desta terra do que as coisas de Deus, algo está errado, não pode. Eu vibro mais com a aquisição do que com a obra missionária, algo está esquisito. Entende? Tem muita coisa para mudar. Eu vibro mais com meus projetos terrenos do que com meus projetos celestiais. Investir no reino de Deus. Estou falando dessa questão material porque muitas vezes é o que mais nos amarra. Tenho que repensar. Eu não posso amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E o que é amar o mundo? Amar aqui, obviamente, é aquilo que eu dou mais atenção. O que é que você ama? É o que você dá mais atenção. É ou não é? É uma definição muito simples, mas eu acho que é muito clara. Eu amo aquilo que eu dou mais atenção. Eu tenho que dar mais atenção a Deus, às coisas de Deus. Aí não é pecado eu ter recursos ou coisas necessárias para a minha vida aqui. Mas quando eu inverto a ordem, eu passei a amar o mundo. Entende? Amar a Deus é dar mais atenção a Deus. Mas estou hiper preocupado com a minha imagem estética, mais do que a Deus, mais do que amando a Deus, tem que parar, refletir. Será que a proporção está correta? Mas se eu me dedico mais ao Senhor, eu dou mais atenção a Deus na minha vida, nos meus pensamentos e busco, a minha preocupação estética fica em segundo, terceiro plano. Aí sim, vou tomar banho, usar um perfume, claro, óbvio, brincando. Claro que a gente tem que fazer isso. Mas não vai ser o principal, percebem? E então, a conclusão, verso 16. Não é nem a conclusão ainda, verso 16. 1 João 2,15, agora o verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, que é o desejo daquilo que a gente olha e vê, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de Deus. Essas três coisas, desejo da carne, desejo dos olhos, a soberba da vida, é aquilo que é valioso na sociedade de pecado,
isso não deve ser valioso para nós. Isso não deve ser valioso para nós. Então, temos muito que mudar. Filipenses 1:21, para fechar esse tópico. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não há nada nesta terra que nos traga realização. Estou infeliz no meu casamento. Por quê? Talvez porque você espera que a sua esposa seja um Deus na sua vida. E não vai ser. E a esposa também está infeliz. Talvez porque você espera que o marido seja Jesus Cristo na sua vida. E não vai ser. Quando marido e esposa, pecadores que somos, olham para Cristo e têm Cristo como seu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obviamente, o casamento é visto com outros olhos. E aí eu vou me doar por amor ao meu cônjuge, não para receber algo do meu cônjuge. E se eu receber algo, é uma bênção. E se não, vou continuar amando e servindo. Esse é o casamento, como nós observamos dentro da Bíblia. Mas como se vive isso? É sobrenatural. É poder do Espírito Santo de Deus. É a graça de Deus derramada sobre nós. Não temos condição de viver esse casamento. É Deus que opera isso em nós. É só o Senhor. E o Senhor opera isso em nós. O viver é Cristo. Tudo nessa vida, a gente tem que ver Jesus em tudo. Isso aqui Jesus não gostou, descarta. Isso aqui Jesus gostou, eu quero. Jesus é assim, eu vou ser. Jesus não é desse jeito, eu não quero ser. E toda a minha vida vai ser moldada nessa perspectiva. Por isso, estudarmos muito os evangelhos. E o morrer é lucro. Morri, Pai, graças a Deus estarei com o Senhor. Ressurreição dos mortos em breve. Novo céu e nova terra. Habitando com Deus por toda a eternidade. Vamos ver ainda no capítulo 8 que esse planeta será reformulado. Não mais haverá o mar. Eu não entendo, porque eu acho o mar tão bonito. Mas não mais vai haver o mar. Haverão rios. Melhor, haverá rios. Acredito que, aqui é a minha teoria, eu já li por aí também, que não haverá mar, por quê? Para ter mais terra, para os salvos morarem nestas terras. Pode ser? Não sei. O fato é que será uma vida maravilhosa, porque Jesus conquistou essa vida na cruz para nós. Somos devedores a Deus de tudo isso. Não devemos nada ao pecado. Não precisa se vitimizar. Não precisa sentir culpa. Basta confessar o seu pecado a Deus, confessar o pecado ao irmão, se houver necessidade, e então não precisamos dever nada. E o que é que nós fazemos para pagar o nosso débito a Deus? Não tem como pagar. A única coisa que a gente pode fazer, que é irrisório diante da grandeza de Deus, mas é o máximo para nós, é entregar as nossas vidas para obedecer ao Senhor e viver segundo a vontade dEle. Essa é a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Fomos salvos pelo sangue de Jesus para viver assim. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Todo-Poderoso. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Sem Ti não conseguiríamos. Obrigado, Pai, pela alegria que o Senhor coloca nos nossos corações. É só o Senhor que nos alegra. Viver é Cristo. E essa vida que temos em Jesus, temos por causa do Senhor. Pai amado, nos ajuda a mortificar a nossa carne, a pender para o Espírito, a obedecer a Tua palavra, a não vermos nisso um fardo, pelo contrário, a vermos libertação, alegria e felicidade em todo esse processo de santificação, na peregrinação que temos aqui na terra. Te louvamos, ó Pai, pelo Teu amor para conosco, porque o Senhor nunca desistiu de nós e nem desistirá. Obrigado pela promessa do Senhor Jesus de estar conosco todos os dias, até o fim dos séculos. Nos capacita e nos fortalece. É o que te pedimos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Nesse momento de oração silenciosa, você pode conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, lutando nesta batalha espiritual para a glória de Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos.